Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula da unidade Replicação, Transcrição, Tradução e Regulação da Expressão Gênica da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou o professor Cláudio Melo e abordarei nesta videoaula o mecanismo de transcrição gênica ou simplesmente a síntese de RNA. Sabemos que o dogma central da biologia molecular indica que o DNA expressa um RNA, que por sua vez é utilizado como molde para a síntese de proteínas. A transcrição é justamente o mecanismo de produção ou biossíntese de uma molécula de RNA. Contudo, nem todo RNA transcrito é responsável pela síntese de proteínas, pois há uma vasta variação nos tipos, nas estruturas e funções dos RNAs. Desta forma, diversos tipos de RNAs são responsáveis pelo metabolismo celular como um todo. Temos os seguintes tipos de RNA. O RNA mensageiro, ou RNA-M, que possui a informação genética para a produção de proteína. Esse RNA-M ele é traduzido, ou seja, sua sequência é lida para adição de aminoácidos na tradução, visando formar uma cadeia polipeptídica. Ou seja, é o RNA utilizado como molde para a produção de proteínas. Lembrando que toda proteína é um conjunto de aminoácidos. Já o RNA ribossômico, ou RNA-R, faz parte da estrutura do ribossomo, sendo essa organela responsável pela tradução juntamente com outras moléculas de RNA. Neste caso, a função do RNA-R é servir como sítio para a tradução, para o mecanismo de tradução. Temos também o RNA transportador, ou RNA-T. O RNA transportador, ele carrega os aminoácidos que são adicionados na cadeia polipeptídica ao longo da tradução. É o carreador de aminoácidos. A função do RNA-T é adicionar esses aminoácidos, juntamente com os ribossomos, para a produção de proteína, lendo, nesse caso, e respeitando o código genético contido no RNA mensageiro. Observem o seguinte: o RNA mensageiro, juntamente com o RNA ribossômico, mais os RNAs transportadores, são os três tipos básicos de RNA necessários para a síntese de proteínas. Porém, nós temos outros tipos de RNAs que não atuam diretamente na síntese de proteínas, como, por exemplo, os pequenos RNAs nucleares, ou snRNAs, com a função de processar o RNA mensageiro para a formação de um RNA mensageiro funcional para a síntese de proteína. Outros tipos de RNAs são os pequenos RNAs nucleolares, ou snRNAs, com a função de processar o RNA ribossômico para a formação de um RNA ribossômico funcional e atuante no ribossomo para a síntese de proteínas. Existem também outros tipos de RNAs com funções diversificadas, como RNA interferência ou RNA de inativação do RNA mensageiro. Temos RNAs para inativação de um gene ou de um cromossomo, o que acontece no cromossomo X de mamíferos. Nós temos também RNAs para o transporte de proteínas e outras macromoléculas ao longo da célula. Então, em suma, há uma gama enorme de RNAs na célula para que a célula mantenha o seu metabolismo funcional, a sua homeostase.
Bem, pessoal, apenas uma fita do DNA serve como molde gênico para a síntese de RNA, para a transcrição. A transcrição ela ocorre no sentido 5' 3'. Sendo assim, o gene ele está no sentido 3', 5' para a leitura e síntese do RNA. Observe na figura que na dupla fita nós temos um gene que, após ser transcrito, forma um RNA que contém a adenina, uracila, que é complementar à adenina gênica. O RNA também possui citosina e guanosina. A síntese de RNA, ou seja, a transcrição, é realizada por uma enzima específica, chamada de RNA polimerase. Esta enzima possui diversas funções. A primeira função é desnaturar o DNA, abrindo a molécula dupla fita, expondo a sequência de nucleotídeos a ser copiada, ou seja, expondo a sequência gênica. Outra função da enzima RNA polimerase é manter as fitas de DNA separadas na região de síntese, na região de transcrição. A terceira função é que a RNA polimerase ela mantém uma estabilidade no duplex DNA-RNA. O que é o duplex DNA-RNA? É simplesmente o gene, neste caso o DNA, mais o RNA que está sendo produzido. Há uma estabilidade entre o DNA e o RNA, e essa estabilidade é gerada e fornecida pela enzima RNA polimerase. A quarta função é que a RNA polimerase ela restaura o DNA na região imediatamente após a síntese, após a transcrição. Então, assim que vai ocorrendo a transcrição, as fitas de DNA posteriores ao gene, posterior ao sítio de transcrição, elas vão sendo restauradas, ou seja, a dupla hélice é restaurada pela enzima RNA polimerase. Vale lembrar que a enzima RNA polimerase ela não atua sozinha ao longo de toda a transcrição. Existem outras enzimas e existem proteínas que contribuem para o início e também para o término da transcrição. Veremos mais a seguir sobre essas proteínas e essas enzimas relacionadas com o início, principalmente, da transcrição. Estamos falando de RNA polimerase, a enzima que atua diretamente na polimerização de um RNA, na transcrição, obviamente. Porém, existem três tipos de RNA polimerase. A RNA polimerase tipo 1, ela é responsável por catalisar a síntese de apenas um tipo de RNA, os RNA ribossômicos 18S, 5.8S e 28S. Esses valores seguidos do S são subunidades ribossômicas, tendo em vista que o ribossomo é um complexo de subunidades de RNA ribossomal. Essas unidades são a composição básica do ribossomo. E esse RNA ribossômico, ele é produzido pela RNA polimerase tipo 1. Outro tipo de RNA polimerase é a RNA polimerase tipo 2. É a grande protagonista para a síntese de proteína. Por quê? Porque ela sintetiza o RNA mensageiro, que contém a informação genética necessária para a tradução. Todos os pré-RNAs, ou seja, todos os RNAs não processados das células são sintetizados pela RNA polimerase tipo 2, que transcreve a maior parte do RNA heterogêneo, ou HNRNA.
O HNRNA ele é um precursor do RNA mensageiro maduro ou RNA mensageiro processado. Veremos mais a seguir sobre o processamento de RNAs mensageiros. Temos também a RNA polimerase tipo 3. Neste caso, essa enzima ela possui a função de sintetizar os RNAs transportadores, mas também uma subunidade chamada de subunidade 5S do RNA ribossômico e também participa da síntese de alguns outros tipos de RNAs. Falamos até agora sobre alguns aspectos relacionados à transcrição gênica. Mas afinal, como a transcrição ocorre? Como este mecanismo ele ocorre no meio intracelular? Bem, nós podemos dividir a transcrição em 3 etapas. A primeira etapa é a iniciação ou inicialização. A segunda etapa é o alongamento. E a terceira etapa é a terminação ou finalização. Falaremos agora sobre a etapa de iniciação. Nesta etapa, há atuação de diversos fatores de transcrição e a atuação desses fatores está relacionada intimamente com o promotor do gene. Os fatores de transcrição são proteínas sinalizadoras e de reconhecimento, formam um maquinário de transcrição em conjunto com a RNA polimerase. Como os promotores possuem papel importante no início da transcrição, vamos caracterizá-los. Os promotores, eles são sítios de início da transcrição que se dá pela primeira base a ser transcrita. Nos promotores existem várias regiões, como a região Tata Box, que está localizada a menos 25 bases anterior ao início da transcrição. Nesta região Tata, existe um sítio de identificação do gene pela enzima RNA polimerase 2 e vários fatores de transcrição. Nos promotores, nós temos também uma outra região importante. É uma região regulatória chamada região regulatória upstream. É o chamado CAAT box, CATA box. E essa região está situada a menos 60 ou menos 80 bases do início do gene a ser transcrito. O alongamento é a etapa mais simples, pois é a atuação da RNA polimerase lendo a sequência gênica e adicionando ribonucleotídeos contendo adenina, uracila, citosina e guanosina, ampliando ou polimerizando o RNA. Para o alongamento, o complexo proteico de inicialização é liberado e a enzima RNA polimerase 2 se move ao longo da bolha, abrindo o DNA fita dupla na sua frente e fechando este DNA atrás da enzima. O alongamento gera um híbrido RNA-DNA temporário até a etapa de finalização. Bem, o processo de terminação ele não é muito bem conhecido do ponto de vista científico, mas se sabe que é uma região rica em timina, e esta região rica em timina no gene sinaliza o término gênico, dando assim a finalização, ou seja, a liberação do RNA produzido na transcrição. Bem, pessoal, existem diferenças significativas entre as transcrições dos procariotos e dos eucariotos. O mecanismo principal diferenciador entre os dois grupos é basicamente o processo de processamento, o processamento de um RNA heterogêneo, que existe apenas nos eucariotos. Assim que a transcrição ocorre nos eucariotos, o RNA mensageiro, por exemplo, ele não está pronto para a síntese de proteína, ou seja, para a tradução. Após a transcrição, ocorre a formação de um pré-RNA ou RNA heterogêneo.
esse RNA heterogêneo ele deve ser processado. Ou seja, o processamento de RNA é o principal fator diferenciador entre os dois grupos. E veremos agora um pouco sobre o processamento de RNA, principalmente do RNA mensageiro. Em organismos procariontes não há o processamento de RNA. Após a transcrição, o RNA já está pronto para a tradução. Não existe a formação de um RNA heterogêneo ou pré-RNA nesses organismos procariontes. Nos organismos eucariontes, a transcrição ocorre no núcleo celular. Os genes desses organismos estão intercalados por exons e instrons. A tradução traduz um RNA heterogêneo ou pré-RNA, o qual contém tanto exons quanto instrons. É necessário a remoção dos instrons, deixando apenas os exons, pois esses exons possuem a informação, ou seja, o código genético para a produção de proteínas. Além da remoção dos instrons, há necessidade da adição de uma capa de RNA adicional na extremidade 3' e a adição de uma cauda poli-A na extremidade 5', gerando assim um RNA maduro que vai para o citoplasma, e no citoplasma ocorre a tradução, ou seja, a síntese de proteína. Neste caso, observamos que nos eucariontes existe o processamento de um RNA, o processamento do RNA heterogêneo ou pré-RNA, para a formação de um RNA maduro, pronto para a tradução. Observaremos agora uma animação sobre a transcrição. O DNA contém genes. Os genes possuem a informação genética para a produção de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro forma uma proteína. O gene é composto por uma região chamada de promotora e uma região terminadora. Os promotores contêm informações sinalizadoras, que sinalizam os fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição chamam, de certa forma, a enzima RNA polimerase, e esta enzima é responsável por vários papéis, como, por exemplo, a abertura da fita de DNA, exposição da sequência gênica e adição de ribonucleotídeos da extremidade 5' para 3'. Observem que existem nucleotídeos que são adicionados, formando um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é alongado, chegando até o término gênico, sinalizando assim o término da transcrição, liberando o RNA mensageiro. Contudo, o RNA mensageiro recém-formado, ele contém regiões chamadas de exons e outras regiões instrons, intercalando-se nesse RNA mensageiro pré-RNA ou RNA heterogêneo. Há necessidade agora do processamento desse RNA heterogêneo, adicionando uma extremidade capa na 5' e também uma cauda poli-A. Para a remoção dos instrons é necessário simplesmente a atuação de enzimas chamadas spleciosomos, que remove esses instrons, formando pelo final um RNA mensageiro maduro ou processado, que vai para fora do núcleo até o citoplasma, local de sítio da tradução. O mecanismo de tradução é realizado no RNA mensageiro e é feito com base na leitura de trincas ou códons. A tradução é realizada com base no código genético. Para cada trinca, um aminoácido deve ser adicionado na tradução, o que veremos no próximo tópico. Bem, chegamos ao final desta videoaula sobre transcrição. Em caso de dúvidas, revejam a aula ou entrem em contato pelo fórum de dúvidas ou com o professor tutor ou professor formador. Desejo a todos e a todas bons estudos. Até breve.